Se você vai aparecer. Ah, vou. Ok. Bom. Caros está saudações a todos os presentes, saudações especial ao representante da União dos Escritores, Dr. Aquiles Neto, e saudações especiais ao preleitor, professor Dr. Caio Carmona. É um prazer tê-lo nesta casa de escribas e a falar desta poetisa. As mulheres hoje reclamam, são poetisas ou poeta. Há uma discussão em torno disto devido a questões do gênero, questões de emancipação. Mas continuo com o termo poetisa, acho mais bonito. Ora, a literatura angolana deve muito à literatura brasileira. Esse é um fato. E tanto é assim que temos muitos escritores reconhecidos da literatura angolana que acabaram por beber da literatura brasileira. Chamo aqui o nome de Luandino Vieira, que diz que, assim como Mia Couto, bebeu também de Guimarães Rosa. E nós vamos notar que há, para a questão dessa relação Angola-Brasil, vamos poder também então colocar o Brasil, o espaço Brasil, numa questão de mapeamento. Podemos dizer que o Brasil faz parte daquilo que hoje nós, filósofos africanos, chamamos de África Global. Quando falamos da África Global, acabamos por retirar até certo ponto esta visão da África simplesmente vista como esta parte continental, que às vezes parece uma interrogação lá no mapa, mas incluímos todas aquelas zonas que está onde há a presença de africanos ou descendentes de africanos, vamos dizer, África Global. Nesta comunicação do professor Caio, antes de apresentar ou dizer alguns dados do professor Caio, o professor Caio vai falar da poetisa Adélia Prado. Para muitos será uma novidade, mas para outros não tanto, mas o professor vai aqui nos explicar um pouco sobre o feminino e o espiritual na poesia de Adélia. O professor Caio Carmona é professor leitor na Universidade de Agostinho Neto. É o professor leitor, é aquele professor que sai da sua pátria e vai para uma outra pátria com objetivos de dar a conhecer, promover e ensinar aspectos da sua cultura, da sua literatura, da sua antropologia e outros fins. É poeta, professor de literatura, doutor em estudos literários e autor de várias obras, e podemos citar aqui a obra Um Lírico dos Tempos, temos citar ainda o Compêndio de Amor e a última, que seja a última, Para Quando? Não, a última foi A Casa Comum. A última foi A Casa, essa saiu com a Dom Quixote. Isso. A Casa Comum. Saiu com a Dom Quixote. Então, coloquei aqui o Para Quando, eu gosto muito desse título, Para Quando. Para Quando. Remete-me para muitas. Bom,
passo a palavra para o professor apresentar a comunicação e depois vamos então fazer a tertúlia. Deixa eu falar alguma coisa. Vamos lá, boa noite aos senhores, a senhora. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. É um prazer, né, estar aqui. Agradeço ao convite da União de Escritores Angolanos, uma casa que eu conheci primeiramente como turista, né, como vim aqui conhecer, e achei lindíssimo esse espaço, bem bonito mesmo, e vim semana passada também para uma atividade, né, que aqui se realizou, né, e achei muito interessante. Então é uma alegria mesmo. Eu fiquei muito feliz com o convite do senhor David Capelenguela, que é representado pelo senhor Aquis Neto. Muito obrigado. Né? E como também uma alegria imensa ter aqui como moderador o João André. Né? E vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre essa poeta. Eu já gosto do poeta, né? Que é a Adélia Prado. E como o João falou, né, talvez para alguns de vocês seja mais desconhecida, mas no Brasil isso também me dá uma imensa alegria falar dela, né? É uma mulher que muito contribuiu para a construção da literatura brasileira e ainda contribui, já que ela está viva ainda, né? Ela nasceu em 1935, tem 86 anos, né? Ela é de dezembro, 13 de dezembro de 87 anos, mas ela já está mais velhinha, já um pouco reclusa, né? Um pouco não, já está mais reclusa. Ela vem de uma província no Brasil, um estado no Brasil, que é o meu estado, a província de Minas Gerais, só que ela vem ainda de uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada Divinópolis, e uma mulher que surge num contexto muito específico da cultura brasileira, né? Já que o primeiro livro dela chamado Bagagem, é de 1976. E em 1976, no Brasil, nós estávamos com uma ditadura militar. Uma ditadura que muito fez sofrer a cultura naquele momento, né? Pela violência, pela censura, principalmente, em que muitos dos artistas foram censurados, foram calados, né, nesse momento da ditadura no Brasil, que durou cerca de 20 anos, né, de mais de 20 anos, um pouquinho, mas começou em 1964, e a abertura política democrática foi em 1985. Né? Então ela surge nesse tempo aí, 1976, como uma voz diferente, uma voz que nem estava, vamos dizer assim, se opondo a esse regime militar, no entanto, oferecendo uma outra via para a poesia. Uma via da qual eu vou tratar aqui, né, que passa pelo caráter feminino, que passa pela espiritualidade. Ela mesma fala, né, mas de uma ordem assim bem interessante, na medida em que ela não lida, ela se diz cristã, católica, confessa, mas ela lida com essa religiosidade com uma ordem muito singular, né? Na medida em que ela fala de Deus, mas de um jeito muito próprio, né? Ela chega até a falar do medo de Deus, do terror de Deus, a cobrar Deus, né? Não no sentido, vamos dizer assim, no Brasil a gente utiliza essa expressão, ela não é uma carola, né? Ela não é uma devota, né, que não faz questionamentos. Aliás, é o que ela mais faz.
os seus versos, né? Inclusive porque ela lida com a espiritualidade de uma maneira muito carnal também, de uma maneira muito interessante. Nós vamos ver aqui alguns poemas em que ela pensa, e isso ela já falou em várias entrevistas, em que ela pensa diariamente em 3 coisas: sexo, morte e Deus. Engraçado a princípio, né? Esse tripé, que é a própria poesia dela, né? Sexo, morte e Deus. E ela consegue conjugar, né, tudo isso dentro da sua poesia, que traz já, desde o primeiro livro, né? Acho que a gente pode falar isso, embora ela ainda esteja viva e ela possa, por exemplo, agora publicar no Brasil alguma obra que modifique tudo isso, né, que estamos aqui falando, mas acho que ela, desde o primeiro livro, Bagagem, até o último, 2014, Miserere, que ela lida com esse tripé, esse mesmo tema, né, vamos dizer assim, variações sobre o mesmo tema, em que ela, numa espiral, ela consegue trabalhar de uma maneira muito prosaica, embora ela escreva versos, e foi escritora também de romances, de contos, mas todos esses escritos com uma ligação, uma pegada poética muito grande, né? Uma linguagem muito própria, muito lírica, a Adélia Prado, né? Então ela consegue atravessar esses temas, né? O sexo, a morte, Deus, né? Nisso que eu chamo de o feminino, com uma vertente feminina muito grande, né? Dessa ordem espiritual. É preciso lembrar também que esse caráter, né, vamos dizer assim, de uma escrita feminina, começa com Clarice Lispector, que ela, de certa forma, né, se apoiava muito, se apoia nas suas entrevistas. Ela diz ser leitora ávida de Clarice Lispector no Brasil. E são mulheres tidas como pioneiras nesse campo de abertura para essa escrita feminina. E o que vem a ser essa escrita feminina da maneira que eu entendo, né? É a mulher falando por ela mesma, né? Nesse sentido em que no Brasil, que acredito que aqui até em Angola também, né, durante muito tempo foram os homens quem falaram sobre as mulheres. E no Brasil, a partir aí, vamos dizer assim, de meados do século passado, né, há uma forte presença, né, ou uma crescente presença da voz feminina na poesia, ao ponto de hoje, né, no século XXI, 2021, nós, na poesia brasileira, são as mulheres quem estão à frente, né? São elas quem estão fazendo efetivamente uma poesia de força, de qualidade no Brasil. E começa com Clarice Lispector, um pouco mais velha do que a Adélia Prado, mas também passa por Adélia Prado, né? Essa força feminina que existe no Brasil, né? E a estreia da Adélia Prado é bastante conhecida no Brasil, assim, essa história, meio que anedota literária, né? Eu vou contar aqui para vocês, porque ela se dizia assim, sempre estudou muito, fez uns ensinos fundamentais, né? Ensino médio, e que escrevia sempre, mas era coisa de ocasião, né? Fazia as redações muito bem, as produções de textos, aquela coisa, ganhava algum concurso, mas que ela começou efetivamente a escrever foi já madura, né? Depois de ter feito o curso de filosofia, e ali com os versos guardados na gaveta, e ela queria uma certa confirmação de que ela era poeta. E ela, como dizia, né, como diria a própria Clarice Lispector, né, numa
numa timidez ousada, né, uma ousadia tímida, ela resolveu escrever para nada mais nada menos que Carlos Drummond de Andrade. Escreveu cartas e mandou, conseguiu o endereço dele, e mandou os seus versos. E surpreendentemente, embora ele tenha também tido a fama, né, o poeta Carlos Drummond de Andrade, de ser um poeta muito acessível e que ele respondia a todas as cartas que ele recebia, né, mas ele não respondia com a ênfase com a qual ele respondeu a Adélia Prado. E ele realmente assim marcou o encontro com ela e disse a ela que ela era poeta, e efetivamente passou os poemas dela, né, para o editor, que vai então lançá-la em 1975. Então esse livro estava pronto, em 76 sai o livro Bagagem, no Rio de Janeiro. E com a presença, inclusive, nesse lançamento do próprio Carlos Drummond de Andrade, a Clarice Lispector, certas, vamos dizer assim, o mundo do cenário da literatura daquele momento. Então ela já nasceu, vamos dizer assim, para a literatura brasileira com o carimbo, né, do Afonso Romano de Santana, Afonso Romano de Santana, no caso do Drummond de Andrade, o Afonso Romano de Santana passou os versos dela para o Carlos, e o Carlos devolveu, né, marcando o encontro com a Adélia Prado. Né? Então já foi uma espécie assim de carimbo, né, de que poeta, boa poeta, ela era com esses versos de bagagem, né? Em 1976. Portanto, ela já nasce apadrinhada pelo maior poeta brasileiro, né, de todos os tempos, que eu acho mesmo, estava até comentando com o senhor Aquis aqui, que acredito que Carlos Drummond de Andrade, que para mim é o maior poeta brasileiro de todos os tempos, ainda vai se tornar maior ainda com o tempo. Ele que morreu em 1987, acredito que daqui a 200 anos, 300 anos, ainda vai ser maior, vai ser uma espécie de Shakespeare, de Homero, assim, né? da poesia, no caso do Drummond de Andrade. E a Adélia Prado, então, ela vai começar a produzir com maior intensidade, tem alguns hiatos dentro da sua carreira literária, alguns espaçamentos de publicação, mas ela se dedica a, vamos dizer assim, a vários tipos de registro de poesia, de literatura, né? Não só na poesia, mas no romance, nos contos, crônica também, né? E trabalha, né? Vai trabalhar com a cultura na sua cidade de Divinópolis, no Brasil, e acaba sendo reconhecida, né, por essa sua poesia muito forte, né, muito intensa, ao mesmo tempo em que é ligada ao cotidiano. E aos meus olhos ela faz uma ligação, ela exibe uma ligação muito interessante com o tempo dela, que aí, né, a década de 70 em diante, um tempo em que no Brasil o modernismo, lá de 1922, o modernismo de Oswald, de Mário de Andrade, né, já havia acabado, né? Já havia findado, né, muito. Esses nomes, Manuel Bandeira também, já estavam mortos, né, já haviam falecido. E ela, de certa forma, ela recupera esse legado de um prosaísmo do modernismo brasileiro, né, mas vai inseri-lo numa outra esfera, que é essa esfera espiritual. E nós temos uma corrente, vamos dizer assim, espiritual muito forte no Brasil, que vem do próprio modernismo. Se a gente pegar ali a década de 30, porque no Brasil existiram vários modernismos, né? O que ficou mais famoso, é claro, foi o modernismo de São Paulo, em 1922, de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, de Raul Bopp, mas existiram vários outros modernismos. E um desses modernismos foi dessa espécie de vertente espiritual
que muito se deveu a uma organização também católica, né, para leigos, no Rio de Janeiro, da qual fez parte, né, um estudioso, um pesquisador chamado Alceu Amoroso Lima, um centro chamado Centro Dom Vital. E Alceu Amoroso Lima foi vamos dizer assim, um intelectual que, de certa forma, formou uma geração inteira em seu torno de escritores, né? Entre eles Vinícius de Moraes, o próprio Lúcio Cardoso, que também é mineiro e fez obras maravilhosas, como a Crônica da Casa Assassinada, e vários outros, né? O Otto Faria Lima, e vários outros escritores. Então, de certa maneira, a Adélia Prado, ela acaba também tocando nessa vertente espiritual, que era aí na década de 30 uma vertente com muita força, que ela vai buscar aí na década de 70, inserindo esses elementos do feminino, como ela mesma diz, né, do sexo, da morte e de Deus e da própria literatura, né? Existe uma grande presença, né, uma espécie de busca do lugar da poesia, vamos dizer assim, dessa vertente metalinguística, né, muito própria dentro da poesia de Adélia Prado, né? Eu falo isso a partir de um poema dela, que está aí na próxima tela, né? Em que ela diz, reparem bem, olha ali, porque tudo que invento já foi dito nos 2 livros que eu li, as Escrituras de Deus, as Escrituras de João. Tudo é Bíblias, tudo é grande sertão. Né? O João André havia falado aqui, né, do Guimarães Rosa, lembrou aqui do Guimarães Rosa, que foi uma influência, né, foi uma leitura aí importante para o Landino Vieira, para o Mia Couto, né, e foi também para a Adélia Prado, né, ela mesma diz, ela fala, né, o mestre de nós todos, que foi João Guimarães Rosa, outro mineiro também, mineiro do interior de Minas Gerais, né, dessa província, em que escreveu um livro que é, vamos dizer assim, a essência de uma certa brasilidade, que é Grande Sertão Veredas, um dos livros mais icônicos do século XX, né? Um romance em que há toda uma invenção de uma linguagem, né? Muito brasileira, muito sertaneja, né? Muito, por isso essa presença do sertão. Então, um poema como esse, bastante curtinho, bastante rápido, né? Lembrando aí essa herança modernista, ela diz, né, tudo que eu invento já foi dito, já tá escrito, né? Já está escrito aonde? Né? Nesses 2 livros que para mim são tudo, né? Para mim são bíblias, né? São espécies de testamentos, como ela diz, né? Nas Escrituras de Deus, a religiosidade, a presença aí, né, do cristianismo na vida dela, né? Nas Escrituras de João, e aí é João Guimarães Rosa, e ela diz, porque, então, tudo é Bíblias, tudo é grande sertão. Então, a poesia dela parte dessa herança modernista, né? Não no sentido de ruptura, mas no sentido de recuperar essa linguagem coloquial, essa linguagem cotidiana, e de um certo modernismo, uma certa linhagem que é da espiritualidade. E há muitas e muitas teses, muitas e muitas dissertações, muitas e muitas traduções pelo mundo afora sobre Adélia Prado. E dentre as pesquisas que se tem sobre Adélia Prado, muito se aproxima
a Adélia Prado, né, dessa linguagem da Adélia Prado, de certos teóricos que eu aqui vou lembrar, né, principalmente um francês filósofo, né, que é o Georges Bataille, que trata num livro o erotismo, e vários outros romances, ele trata da questão erótica, em que ele aproxima esse erotismo do elemento sagrado, né? Ele aproxima o caráter erótico, humano, né, o erotismo, de um caráter sagrado. Né? Para ele, né, o erotismo está ligado também a Deus, a divindade, está ligado a essa le petit mort, como diz o francês, né, essa pequena morte do erotismo, como uma ideia assim de quase uma pulsão, para lembrarmos também, né, o Freud com a psicanálise, a pulsão de morte, o encontro com a divindade, o encontro com Deus, né? E que ela realmente, né, faz essa ligação, né, essa ideia de um erotismo muito carnal, de um erotismo muito animal, se possamos, né, comparar aqui, né, esse erotismo animalesco, mas que ao mesmo tempo é muito, vamos dizer, da ordem do natural para os bichos, para os animais, né? Então ela carrega também essa percepção, né, em que o sagrado está também no corpo, está também, como ela diz, né, nos próprios excrementos, né? Então o sagrado está nos próprios líquidos, naquilo que aparentemente seria repulsivo, ela traz como elemento poético, né, para a sua escritura. Ela também inaugura uma escritura, porque ela também vê a poesia como algo erótico, né, como algo desses volteios. Aí lembrando um outro teórico também, que é muito falado nessa aproximação com a Adélia Prado, é o mexicano, né, do México, mexicano Otávio Paz, que tem um livro chamado Amor e Erotismo, a dupla chama. A dupla chama, amor e erotismo. Em que ele vai fazer uma espécie de comparação, né, entre a linguagem que seria da comunicação, a linguagem direta, essa linguagem informativa, né, essa linguagem jornalística, seria tal como o sexo para a humanidade. Diz assim que o sexo ele tem um objetivo na humanidade, que é a reprodução, né? Em que essa linguagem, então, que ele quer lidar com a questão erótica, com o amor pela linguagem. Então ele pega essa linguagem comunicativa, essa linguagem direta que quer informar, essa linguagem do dia a dia, e vai fazer uma aproximação com o sexo e a reprodução. Ao passo que a poesia, ela estaria ligada ao erotismo, porque o sexo ele teria essa finalidade que é a reprodução, mas o erotismo não. O erotismo ele tem um fim em si mesmo, né? O erotismo, a sensualidade, né, ela tem um fim em si mesma nesse processo. Então a linguagem, por isso ele vai dizer que a linguagem comunicativa ela tem um sentido direto. Se pudéssemos desenhar aqui, então seria uma reta, enquanto que a linguagem poética, tal como o erotismo, a sensualidade, dá volteios em si mesmo, né? A linguagem poética também estabelece essa relação espiral, né? Um poema ele tem um fim em si mesmo, é por isso que a gente pode pegar, né, um texto, um livro de poemas e abrir em qualquer página, que você pode então ler aquele poema, ele tem um fim em si mesmo, né? Ele tem um propósito em si mesmo, que é essa linguagem então em espiral, que a própria Adélia Prado, né, também vai apresentar nessa perspectiva, né, dentro desse caráter. Então, só para retomarmos aqui esse percurso da Adélia Prado, eu quero ler alguns poemas com vocês, comentar, e aí queria também ouvir de vocês algum comentário, né, sobre esses textos. A Adélia Prado, então, ela aparece como uma voz singular, diferente, dentro do contexto da década de 70,
apoiada já aí, né, por Carlos Drummond de Andrade, e estabelece uma obra também singular, que ao mesmo tempo que foi muito aplaudida, foi também muito contestada, né? Muito acusada, né? E muito bombardeada também, né? Mas foi, vamos dizer assim, ela foi sempre fiel, como ela mesma diz, a esse projeto de poesia, a esse projeto de escrita dela, que é lidar com o sexo, com a morte, com Deus, né? Então, ela sempre foi fiel nas suas personagens, na sua poesia, naquilo que ela cria a esse projeto, né? Há uma ligação muito sensível com a literatura, né? Ela é dessa parcela de escritores que realmente acredita na ordem da divindade como inspiração, como sentimento, né? Uma visão que para alguns seria considerada até como romântica, né? No sentido pejorativo da palavra, né? Assim, romântico no sentido de ingênuo, no sentido de ultrapassado, né? Nesse sentido, né? Bom, aí nós temos aqui algumas informações sobre ela, né? Já falei alguma coisa, ela nasceu em 1935, ela fez os seus estudos em Minas Gerais, estudos primeiros, né? Ela tornou-se professora, pode passar, por favor. Ela casa-se, né? Teve marido, filhos, né? Forma-se em filosofia. E aí, tal como eu falei, né? Sua estreia individual só vem em 75, quando remete para Carlos Drummond de Andrade os originais de seus novos poemas. Ele fica impressionado, né, com esse livro chamado Bagagem, que já é um título também assim, muito representativo, né? Bagagem. E a partir daí ela dá início a essa construção poética. Pode passar, por favor. Pode passar também. Pode passar. Eu quero chegar ao primeiro poema. Pode passar. Que é esse? Que é o primeiro poema, né? E é engraçado que esse poema é o primeiro poema do livro dela chamado Bagagem, e ele faz uma relação direta, não é à toa que ela procurou Drummond também, né? Com o primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade, em 1930, chamado Alguma Poesia. O primeiro livro dele, o primeiro poema do primeiro livro dele se chama O Poema de Sete Faces, com o qual o primeiro poema do primeiro livro da Adélia se corresponde, né? E esse poema diz assim, se chama Com Licença Poética, e diz assim: quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Então esse poema lindíssimo, né? Aliás, ele já começa com essa alusão, né? Quando ela fala: quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou. Que é uma imagem bíblica, né? A imagem da anunciação, né? Mas que é uma imagem que o próprio Carlos Drummond de Andrade, né, ele inaugura também no seu livro, nesse Poema de Sete Faces, né? É o primeiro poema do primeiro livro dele, de 1930, Alguma Poesia. E o Poema de Sete Faces, ele diz assim:
Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não fossem tantos os desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode tem poucos raros amigos. O homem atrás do bigode é sério, forte. Tem poucos raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas esta lua, mas este conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Este é o poema, né, o poema de 7 faces do Carlos Drummond de Andrade. E aí eu queria lembrar, frisar aqui, né, a primeira estrofe do poema, que é: quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche é essa palavra em francês, né, que no Brasil ganhou uma tradução de torto, né, de coxo, né, de diferente, errado, né, vai ser oblíquo na vida. E reparem lá que é um anjo torto, um anjo que vive na sombra, né? E ela troca aqui, né? No caso aqui, ela coloca uma imagem masculina, né? É um anjo, não é uma anja, né? Mas é uma imagem masculina, um anjo, mas ele é esbelto, né? Ele é poderoso, desses que tocam trombeta. Então, ela, de início, logo de saída, de chofre, ela já faz esse vínculo, né, com uma tradição já criada, porque em 1976, Carlos Drummond de Andrade já era Carlos Drummond de Andrade, né, já tinha a sua produção reconhecida e efetivamente, né, como um dos grandes autores, como uma poesia necessária, né? E esse gauchismo que lá no Brasil se deu, né, uma espécie de uma análise da obra do Drummond, que estabeleceu essa crítica do gauchismo, essa crítica do torto, do enviesado, daquele que olha com um olhar diferente para a realidade, em que ela vai, literalmente aqui, né, ela vai dialogar se aproximando e se distanciando, né, dessa proposição. Quer dizer, ela coloca um elemento masculino, um anjo, mas é belo, esbelto e anuncia com trombeta. Isso, diferente do Drummond, justamente, né? Mas o que ele anuncia? Ele anuncia uma sina, ele anuncia, né, vamos dizer assim, um destino de mulher, né, que ela coloca ali. Né? Vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher. Essa espécie ainda envergonhada. Esse carregar bandeira, nós podemos ter alguns sentidos, nós podemos ter algumas interpretações, algumas possibilidades, né? Ao mesmo tempo que é um fardo, que é algo, vamos dizer assim, penoso, né, de carregar um peso, é também um símbolo de luta, né? Uma bandeira hasteada é sempre um símbolo maior do que a própria bandeira, né, do que o próprio objeto, efetivamente. Então, a poesia da Adélia vai se construindo aos poucos nesse lugar de opostos, nesse lugar de oposições, nesse lugar dialético, que é muito próprio de uma linguagem de um mundo, de um universo feminino, diria eu. Arriscaria, né? Porque eu nunca vou ter acesso, né, ao universo feminino. Mas aqui arrisco a dizer, né, que é muito próprio a ideia vamos dizer assim, da força e delicadeza dentro de um mundo feminino, né? Dentro do mundo da mulher, né? O que ela já coloca aqui, né? Quer dizer, aceito os subterfúgios que me cabem
sem precisar mentir, né? Aceita um destino de mulher, né? E sempre quando eu me vejo esses versos, eu me lembro da passagem do livro, né, do José Saramago, português, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Esse livro, não sei se vocês já leram, que é um livro imenso, né? Tanto em páginas quanto, né, assim, da sua potência, né? Mas uma das primeiras passagens ali, né, ele coloca o José tendo relações sexuais com a Maria, né? E assim que acaba, ele vira para Deus e fala assim: agradeço, Deus, por me ter feito homem. Aí a Maria se levanta e diz assim: eu agradeço, Deus, por você ter me feito do jeito que o Senhor quis, né? Uma imagem, então essa aceitação, né, ela vem por essa espécie aqui também desse destino de mulher via religiosa, né, nesse princípio. E aí ela vai colocar muito desses prosaísmos, né, próprios da Adélia Prado, né? Quer dizer, não sou feia que não possa casar, né? Uma certa, vamos dizer assim, a ideia do senso comum, né? Dessa busca da beleza, da busca do casamento como um rito importante ali naquela altura para a sociedade brasileira, né? Ainda dentro. Lembre-se que a Adélia Prado, ela vem de uma província, né, de um estado interiorano e ainda muito conservador. E ela ora brinca com esse conservadorismo, né? Ora ela assume, porque isso perpassa também, né, a sua identidade. Então ela aceita, mas sempre transformando isso num verso, numa proposição. Não sou feia que não posso casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, né? Isso é também de uma ordem, vamos dizer assim, de um certo comportamento dentro do Brasil, dessa sociedade de Minas Gerais, né? Porque nós, mineiros, nascemos entre montanhas, é uma província de muitas montanhas, né? E, né, existem vários livros e livros que contam isso, da vontade do mineiro, nós mineiros, né, de termos o mar, né, de ter a nossa frente o mar. A gente não tem mar, né? Então vivemos a sonhar com o mar, né, entre as montanhas, a sonhar com o mar. Então, quando o mineiro, né, essa imagem é típica quando se quer zombar, se quer brincar de um mineiro, é dizer assim que quando ele vê o mar ele fica deslumbrado, aquela coisa toda, né? E ali ela provoca esse deslumbramento, né? Muito próprio, né? Que é uma atitude encantatória, né? Eu acho o Rio de Janeiro uma beleza. E também fala de um movimento muito próprio dentro da cultura brasileira, que o próprio Casumão de Andrade fez, que é justamente sair dessas montanhas de Minas Gerais e ir para o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro sempre foi aí um polo, esse eixo cultural, Rio, São Paulo, que são as províncias, né, do Brasil aí que detém esse... Hoje ele já está um pouco mais descentralizado, né? Mas ainda mantém, né, uma importância muito grande nesse eixo cultural do Brasil, o Rio e São Paulo. Então muitos dos intelectuais, muitos dos escritores do século XX, né, do século passado, fizeram essa viagem, essa transição, saíram de Minas Gerais para Rio de Janeiro, para São Paulo, mas principalmente para o Rio de Janeiro, para estabelecer alguma função para o trabalho ou para a sua própria escrita mesmo. E aí ela vai colocando elementos, né, femininos, ora sim, ora não, creio em parto sem dor, mas o que sinto escrevo, né, dessa ordem do... Eu falei aqui a palavra deslumbramento, e eu vou recuperar uma palavra em que um outro escritor que ela gostava muito, e também para mim é um escritor fundamental do Brasil, que é Manuel Bandeira, né, que é um poeta, em que ele também tinha esse vínculo com uma espécie de iluminação, né,
um estado de poesia em que ele achava que para fazer os poemas, né, são estados encantatórios, né, momentos encantatórios e que para ele serviam de inspiração poética, seriam matéria poética, né? O Manuel Bandeira. Né? E ele chama esse momento de alumbramento. Tem até um poema dele longo, né, em que ele fala da infância dele, quando ele era, né, pequeno, em que um dia ele estava, né, na casa do vizinho, alguma coisa assim, né, e que ele relembra lá em Recife, né, em Pernambuco, lá no Brasil, ele fala assim: uma vez vi uma moça nuinha no banho. Ele fala: uma vez vi uma moça nuinha, né, nua, nuinha, diminutivo, no banho. Eu fiquei parado, estarrecido. Ela me sorriu. Aí ele fala: foi o meu primeiro alumbramento. Foi o meu primeiro estado, momento de poesia, né? Ao ver essa moça, ele criança, ver essa moça nua que sorri para ele, né? Não faz mais nada aqui, só sorri para ele. Né? E aí é o primeiro, ele fala: foi o meu primeiro alumbramento. E tal como ela se coloca, né, nessa ideia, né? Mas o que eu sinto, escrevo. Essa ideia de sentir, né, de uma linhagem bem romântica, bem dessa ligação, desse estado encantatório. Né? Eu cumpro a sina, né, do que me foi dado, do que me foi esse dom, do que me foi entregue. Inauguro linhagens, fundo reinos. Também aqui uma ideia de maternidade, né? Quer dizer, eu sou responsável por fundar linhagens, inaugurar reinos, né? Um caráter feminino. E ela termina, né, falando, vai ser gosto também, aí começa e termina relembrando Drummond. Né? Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Uma confirmação, né, do seu lugar, uma confirmação, né, da sua posição e afirmação feminina nesse caso. Bonito, né? Esse poema é bem representativo, né? Muito bonito. Vocês querem falar alguma coisa sobre o poema? Ainda não. Alguma opinião, alguma sugestão? Alguém tem algum parecer? Podemos também, né, terminar aqui, passar para os outros, e depois a gente volta. Né? Pode passar o seguinte, então. Olha só, né, vê se a gente percebe esse tripé da poesia dela, quando ela fala, né, sexo, morte e Deus. Né? Entrevista. Nossa. Não, vai, tem dois. Oi. Tá funcionando? Mas o barulho vai atrás de novo. Oi. Você pode falar assim também, sim, né? Oi. Bom, entrevista. Então vamos ler aqui o poema e tentar pensar nesse tripé dela, que é o sexo, morte e Deus, né? Olha só. Um homem do mundo me perguntou: o que você pensa do sexo? Uma das maravilhas da criação, eu respondi. Ele ficou atrapalhado porque confunde as coisas e esperava que eu dissesse maldição. Só porque antes lhe confiara: o destino do homem é a santidade. A mulher que me perguntou, cheia de ódio: você raspa lá?
perguntou sorrindo, achando que assim melhor me assassinava.